Efésios capítulo 2. Ultimamente nós temos ministrado muito sobre fé e nos nossos estudos pela manhã, nessa nossa escola de discípulos, estamos falando sobre os fundamentos, né? As bases que nós precisamos ter na nossa vida. E nós precisamos, primeiro, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois, eu tenho que saber que essa fé ela precisa funcionar. E como é que eu faço essa fé funcionar na minha vida? Porque fé, vamos ver no texto que todos nós temos. Agora, fazer ela funcionar na nossa vida tem que ser a nossa missão. A missão de cada um de nós, fazer ela a prática. Olha só o que aqui diz a palavra do Senhor. Efésios 2, 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, eu sou salvo pela graça. E como é que essa graça me alcançou? Por meio da fé. Todo discípulo nosso, todos os discípulos lá nas nossas células, essas lições, irmãos, elas são bases para nós, as nossas células, a nossa caminhada de vida. Então nós precisamos ensinar a todos o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, o que me alcançou foi a graça de Deus e através da fé. E não tem como ser diferente, não vem de vós, é um dom de Deus. Dom é algo que Deus dá gratuitamente, tá certo? Então, nós precisamos ter isso em mente, que nós vamos falar muito hoje e no próximo domingo sobre essa questão de fé, fazer esta fé, ela funcionar na nossa vida. Aí ele diz que não vem das obras, ou seja, não vem porque eu sou pastor, sou líder, eu tenho uma célula, não vem porque eu limpo a igreja, não vem porque eu trabalho no ministério da igreja, não vem das obras. E se viesse das obras, era uma confusão, que ele diz, para que ninguém se glorie. Tudo que a gente faz, em que a gente olha e diz, sou eu que estou fazendo, é glória do homem. Então, a salvação não vem disso. Mas tem uma pergunta que é crucial para nós. Você é nascido de novo? Você tem essa certeza que você é nascido de novo? Isso é uma pergunta crucial para cada um de nós. Porque não adianta a gente falar de fé se antes de tudo eu não saiba, eu não tenho a convicção que eu sou nascido de novo. E uma segunda pergunta crucial é: como sabemos que somos nascidos de novo? Uma, eu sou nascido de novo. A outra, uma ajudando a outra. Como sabemos que nós somos nascidos de novo? Como é que o nosso discípulo lá da célula, ele saberá que ele é nascido de novo? E a Bíblia ela diz claramente que o seu Espírito testemunha com, ou seja, o Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos. Interessante isso, porque se nós juntarmos isso com o que a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé, ou seja, temos a convicção que é a fé que nos leva para a salvação. Não é a minha fé que leva para a salvação, irmãos. Presta atenção, não é a sua fé. Não estou falando agora da sua fé. Não é a sua fé que leva para
a salvação. Mas a fé que nos leva para a salvação, a Bíblia diz claramente aqui, ela é um dom de Deus. Ou seja, eu tive minha fé que eu vou ser salvo. Não, você não tem isso. Isso é um dom de Deus, a Bíblia diz. Então, se nós somos nascidos de novo, essa fé não é nossa, é de Deus. Essa fé que me levou a eu reconhecer Jesus Cristo, a fé que levou o meu discípulo a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é a fé dele, é a fé que Deus deu, é a fé que vem de Deus. Agora vamos para os versículos, porque não adianta a gente trazer os assuntos sem base bíblica. Romanos, capítulo 12, verso 3. Vamos olhar aqui a medida da fé que Deus ele nos dá. Olha só, é uma fé que é dada por Deus. Então, volto a repetir enquanto você está buscando, Romanos 12, verso 3, tá certo? Você é salvo, não é por você, não é pelas obras, é mediante a fé, e essa fé, ela não vem de você, ela vem de Deus. Olha só o que aqui diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, agora vem, conforme a medida da fé sua, não, que Deus repartiu para cada um. Olha só, é uma fé que eu não recebi de um pastor, de uma igreja, de uma denominação, mas essa fé aqui, Deus deu repartindo essa fé para cada um de nós. Então aí a gente já pode ter uma convicção seguinte: eu sou salvo, eu nasci de novo pela fé. E essa fé que me fez eu me salvar, não foi a fé que eu gerei em mim, não, é a fé de Deus em mim. E Deus diz, através de Paulo aos Romanos, que ele reparte a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus ele tem dado a cada homem, a cada ser humano, irmãos, a medida da fé. Você pergunta ao seu discípulo: você crê que você é uma nova criatura? Creio, pastor. Você crê que você nasceu de novo? Creio. Então você tem fé. O nosso discípulo ele precisa saber disso. Ele tem a fé de Deus. Deus deu a ele, deu a mim, deu a você uma fé necessária para que a gente pudesse se converter. Então, diga: eu sou nascido de novo. Mas diga crendo agora com fé, recebendo a fé de Deus: eu sou nascido de novo. Amém? Se eu sou nascido de novo, eu sei que tenho fé. E sei que essa fé foi Deus quem deu a mim. E Deus deu a quantidade necessária para nascer de novo. A medida, olha assim, conforme a medida da fé. Ou seja, não existe aquilo: fulano de tal tem uma grande fé, o outro tem grande fé. Irmãos, cada um de nós tem a medida exata da fé. Como uma mulher está fazendo um bolo, ela sabe a medida exata aonde ela vai botar cada ingrediente. A mesma coisa, ou melhor do que isso, é Deus. Quando Ele toca no nosso coração, Ele cedeu para nós, concedeu a cada um de nós a medida exata da fé. Não fique querendo dizer: olha, eu queria ter a fé de fulano, eu quero ter a fé de Abraão, eu quero ter a fé de Isaac, eu quero ter a fé de Jacó. Deus deu a cada um de nós a medida exata da fé.
Preste atenção nessa introdução, que é muito importante para que a gente possa entender como vamos utilizar, como vamos colocar em prática essa fé, tá certo? Mateus 15, você pode já ir abrindo. Muitos pensam que o outro tem mais fé do que você. Aí você diz, o outro tem mais fé do que eu. E uma das maiores estratégias do diabo, irmãos, é isso. É diminuir o tanto de fé que você tem. A proposta do diabo, ele não quer esse tipo de ensinamentos nas igrejas, irmãos, porque ele quer continuar diminuindo a cada dia o nível, a medida de fé que Deus já deu a você. Aí você entra na igreja e você diz, não, eu tenho pouca fé, não tenho fé quase nenhuma. O irmão ali tem mais fé do que eu. E a gente não reconhece que dentro de nós já tem uma medida de fé dada por Deus, amém? Pode estar adormecida, mas hoje vai ressuscitar no nome de Jesus, amém? E Mateus capítulo 15, Jesus, ele sempre falou, irmãos, sobre fé. A caminhada de Jesus na terra era sempre assim, falando sobre fé. Um dia Pedro, ele estava andando sobre as águas. Jesus vem do outro lado, eles no barco. Quando eles olham, aí dizem, é um fantasma. Jesus, não sou eu. Se és tu, Senhor, manda que eu vá até a ti. Aí Jesus, vem Pedro. Aí Pedro foi. Pedro começa a andar nas águas. E quando ele começa a olhar as ondas, o que é que acontece? Afunda. Às vezes, irmãos, nós estamos com essa medida de fé na nossa vida. Começamos a crer, entramos na igreja, nos convertemos, Deus dá aquela medida da fé. Aí você, logo quando começa a sua vida cristã, você crê mesmo em Deus, crê nessa fé que Deus colocou dentro de você. E você faz coisas absurdas, humanamente falando. Mas aí quando você vai caminhando, vai andando, você vai olhando as ondas, olha para um lado, olha para outro, olha as adversidades, olha que o irmão tem mais fé do que você, o outro tem mais fé, o outro tem mais unção do que você, o outro é melhor do que você, o outro é mais santo do que você. E aí o que é que acontece? Vai afundando. Aí Jesus, ele diz o quê? Jesus pega na mão de Pedro e diz, homem de pequena fé. Viu aí que Jesus, ele começa agora a dizer falar sobre tamanhos de fé. Então a Pedro, nós não estamos nem dizendo um ou outro, a Pedro, ou seja, um dos discípulos mais importantes de Jesus. Ele disse, homem de pequena fé. A esta mulher do capítulo 15 de Mateus, no verso 22, era uma mulher cananeia. E ela saiu angustiada porque tinha uma filha endemoniada. E ela começa a clamar, ela dizer, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí o que é que acontece? Jesus, ele entra no silêncio. Ele não responde nada. Diz aí que Jesus não respondeu palavra alguma. Aí no verso 25 diz, então ela chega, adora, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus, ó mulher, é o quê? Pequena é a tua fé? Grande é a tua fé. Preste atenção que eu quero ensinar a vocês hoje. A Pedro, a fé que ele tinha, Jesus disse, olha, homem de pequena fé. A esta mulher aqui, olha que Jesus, ele começa, a fé era dada a todos, irmãos. Deus dá fé a todos. Deus distribuiu fé aqui para todo mundo, para o seu discípulo na célula, cada um deles, Deus deu medida da fé. Agora,
Jesus, ao caminhar com Jesus, Jesus percebe, ele começa a analisar a fé que está no coração de cada um. Então eu estou pregando uma palavra só, e aqui nesse grupo tem pequena fé, grande fé, e pode ter a próxima que nós vamos ver, a que vai surpreender a todo mundo. Então Jesus, ele começa a andar com seus discípulos e ver neles algo diferente. Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Pedro tinha pequena, essa mulher tinha uma grande fé. Agora volte um pouco para Mateus capítulo 8. Jesus aí, ele entra em Cafarnaum. Ele chega, aí se aproxima dele um centurião e começa a rogar a ele, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Aí olha o que aqui Jesus diz desse aqui. E Jesus disse o seguinte: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Aí o que é que acontece, Jesus? Esse tipo de fé, meu irmão, deixou Jesus maravilhado. Deixou Jesus assim, causou uma surpresa enorme no coração de Jesus. E disse assim, Jesus, verso 10: ouvindo isto, maravilhou-se Jesus e disse às que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A Pedro, homem de pequena fé. A mulher, uma de uma grande fé. E esse, um tanto enorme de fé. Uma fé que maravilhou Jesus. Então aqui em Romanos, irmãos, a Bíblia fala também sobre Abraão. E diz que Abraão era o quê? Pai da fé. Ele era forte na sua fé. Essa era a fé de Abraão. Aí eu preciso me perguntar: que nível de fé eu tenho? Qual é o seu nível de fé? Nós já vimos, nossos discípulos precisam saber que todos têm fé. Se o cara é nascido de novo, se é uma nova criatura em Cristo Jesus, ele tem dentro dele fé. Diga: eu tenho dentro de mim fé. Diga de novo mais forte: eu tenho dentro de mim fé. Você tem dentro de você fé. Agora, essa fé em ação, ela pode ser pequena, pode ser grande, e pode ser um tanto enorme, como a esses três. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 3, olha o que diz a palavra do Senhor. E aqui está o fato pelo qual, tá certo? Você vai encontrar discípulos abatidos e desanimados, ora por vez por hora, todo tempo e todo momento. Aqui está o problema. Olha só, fé todos nós temos. Eu fui salvo mediante a fé. Deus distribuiu medida de fé. Existe fé pequena, fé forte, fé enorme. Agora, olha só o que aconteceu com os Tessalonicenses. Verso 3: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo. Por quê? A vossa fé cresce muitíssimo. Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, ele estava dizendo: olha, eu dou graças a Deus por vocês, e eu tenho visto, eu tenho contemplado, eu tenho andado com vocês, e tenho visto que a fé de vocês cresce muitíssimo. Ou seja, eu preciso de fé, mas essa fé pequena, grande, um tanto enorme, ela precisa, irmãos,
crescer no meio de nós, amém? Precisa crescer na sua vida. O nosso discípulo, ele precisa acreditar nisso. Poxa, Deus colocou lá a fé dele. Tendes a fé de Deus. Eu tenho a fé de Deus. E essa fé, ela precisa crescer muitíssimo. Porque diz aqui, a Paulo, os Tessalônicos, que eles tinham uma fé que crescia a cada dia. E nós precisamos ser uma igreja onde nós tenhamos pessoas, homens e mulheres de fé, diga amém. Mas que essa fé, irmãos, ela cresça a cada dia. A Bíblia, irmãos, ela pede para que nós possamos medir a nossa fé. Se a Bíblia diz, irmãos, que existe fé pequena, fé grande, um tanto grande de fé e que cresce, qual é a medida da sua fé? É o primeiro exercício dessa manhã. Olhe para dentro de você agora e mede a tua fé. Qual é a medida da tua fé? Qual o tamanho da sua fé? Pense dentro de você. Olhe situações, olhe a sua caminhada na vida cristã, olhe como é que você tem se desenvolvido na vida cristã. E mediante a toda essa análise de você para você mesmo, aí você diz, caramba, a minha fé ela tem crescido. Não, a minha fé ela tem diminuído. Eu não tenho tanta fé como este centurião. Eu não tenho uma fé forte como aquela mulher que mesmo no silêncio de Deus permaneceu crendo para tomar posse da sua vitória. Talvez eu não tenha nem a pequena fé. Eu acho que eu não tenho fé nenhuma. Quem tem fé é o pastor. Esse é um homem de fé. Porque às vezes a gente diz, pastor é um homem de fé. Mas quem tem que ser de fé? Todos nós, irmãos. Porque todos nós temos fé. Amém? Então você tem que ter isso em mente. Agora nesse exercício, se você medir a sua fé numa escala de 1 a 10, de 1 a 10, não precisa dizer a ninguém, de 1 a 10, qual seria aonde você se encontra? De 1 a 10, eu creio que eu estou no 1 ainda. Estou no 9, não cheguei no 10 ainda não. Estou no 7. De 1 a 10, dê para você isso. Faça esse exercício na sua vida. Olhe se você tem crescido mesmo. Tem crido. Ou você está indo pelos outros, pelas ondas dos outros. Qual o nível da sua fé, meu irmão? Uns podem dizer, olha, eu não tenho muita fé. Eu não tenho. Mas a Bíblia diz que você tem fé para ser salvo. A Bíblia diz, irmãos, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que você tem fé para ser salvo. A Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós fé. Não deixe o diabo roubar isso e dizer, olha, não, quem tem fé, meu esposo tem mais fé do que eu. O pastor tem fé, agora eu não tenho fé não, pastor. Você, se você é nascido de novo, eu quero anular da sua vida, da tua mente, da tua alma, essa coisa que o diabo colocou dizendo que você não tem fé. Você é salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Ele dá a cada um a medida da fé, meu irmão. Amém? A medida da fé exata que você precisa. Mateus 17. Quantos acham que tem fé? Quantos acham? Diga, eu tenho fé. Então, meu irmão, se você tem fé para ser salvo, você tem fé suficiente para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se eu, irmãos, eu digo, olha, eu nasci de novo. E se eu sei que eu nasci de novo, não foi por causa de uma igreja, de uma pessoa. Eu nasci de novo porque é um dom de Deus que veio. A graça maravilhosa do Senhor me alcançou.
Então, se essa graça, veja só, se você ensinar isso aos seus discípulos, nós vamos ter discípulos, irmãos, para cima. Nós vamos diminuir o índice de discípulos almáticos, abatidos, desanimados. É você ensinar a ele. Eu vou voltar a repetir. Olha só a nossa primeira parte desse exercício. Você foi salvo mediante a fé. Ensine isso ao seu discípulo. Você foi salvo mediante a fé. O que fez você, meu filho, ser salvo foi a fé. E quando você foi salvo, Deus deu a você medida de fé. E essa medida de fé deve crescer na sua vida, a ponto de, possa ser que você tenha pequena, tenha grande ou tenha um montão de fé, mas você tem fé. E se você tem, você pode fazer algo para Deus. Se eu tenho fé, meu irmão, eu posso fazer algo para Deus. Qualquer coisa, tudo é possível ao que crê. Amém? Então não precisamos de muita fé, irmãos, para fazer algo no reino de Deus. Não, eu vou fazer algo no reino de Deus quando eu tiver uma fé um tanto enorme. Pedro tinha pequena fé e fez grandes coisas. Aquela mulher, ela tinha uma grande fé e revolucionou. Encantou Jesus. Jesus ficou maravilhado. Aquele centurião, a fé que ele tinha era suficiente, irmãos, para dizer assim: olha, é uma fé maior do que todo mundo aqui em Israel. Eu nunca vi coisa grande como essa. Então você tem fé, amém? Você tem fé, não deixa o diabo roubar isso de você. E não vamos deixar roubar dos nossos discípulos. Jesus, ele mesmo disse o quê? Verso 20 de Mateus 17: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar. E o que é que acontece? Nada vos será impossível. Então nós não podemos deixar, irmãos, o diabo ele falar na nossa mente algo que venhamos desprezar o tamanho da nossa fé. Não deixe o diabo colocar algo no seu discípulo que desanime ele, que coloque ele para baixo sobre o tamanho da fé. Eu não posso, irmãos, jamais, quando Jesus ele traz essa fala dele aqui, falando sobre um grão de mostarda, ele está dizendo o seguinte para nós hoje pela manhã: não despreze o mínimo, o pouquinho de fé que você tem. Esse pouquinho que você diz: mas é tão pouquinho, use para a glória de Deus. Não espere você ter aquela fé enorme. Mas Deus quer que você olhe, na hora que alguém chegar e disser a você, ao seu discípulo: olha, isso não vai dar certo. Mostre a ele, não deixe o diabo apagar o que está dentro de você, a fé. Mesmo que ela for pequena, você olha e você diz: vai mudar, nada vos será impossível. Mesmo que eu tenha 1 dia, 2 dias, 3 dias de crente, mesmo que você tenha ido naquela noite na célula e ele tenha se convertido naquele dia, já tem fé suficiente para ele mudar a vida dele. Não deixe o diabo roubar isso, irmãos. Então temos que aprender isso para que nós possamos ensinar aos nossos discípulos. Agora vamos aprender aqui algo fundamental para nós. Porque vai haver momentos, irmãos, que nós vamos nos deparar com situações adversas, com situações muito adversas, situações difíceis da nossa vida. E é nesse mesmo momento que nós precisamos ter esse fundamento: há uma fé dentro de mim. Até líderes
Por que que líderes se abatem, desanimam, abandonam tudo? Porque não leva esse fundamento para a sua vida. A pessoa diz: olha, pastor, parece que quando eu comecei a trabalhar no reino, quando eu comecei a ganhar almas, quando eu comecei a fazer minhas células, parece que as coisas, elas vieram de uma forma pesada para a minha vida. Querido, é nessa hora que você tem que ir para o teu quarto, teu banheiro, onde tiver um espelho, olhar para dentro de você e dizer: a fé que eu tenho é suficiente para vencer essa adversidade. A fé que Deus me deu é suficiente. Eu não preciso da fé do pastor da igreja. Eu não preciso da fé de um apóstolo. Eu não preciso da fé de um grande evangelista. Não. É essa fé que Deus te deu, que Ele quer que você use para a glória dEle. Amém? O centurião usou a fé dele, que ele mandava, desmandava, mandava, desmandava. Ele usou a fé dele. A mulher usou a fé do entendimento dela. Mas os pãozinhos, cai aí a farofinha e os cachorrinhos lambem. É essa que eu quero. Não menospreze. Nós estamos numa geração, querido, muito ligada ao outro. O outro é que é bom, o outro é quem tem fé, o outro é que conquista, o outro. Meu irmão, é o que Deus deu a você. Olhe para dentro de você. Há algo que vai te surpreender quando você olhar e você dizer: eu nasci de novo, Deus colocou fé em mim. Isso é suficiente. Então você não vai desistir, não vai desanimar. Quando você sentir que o seu discípulo está para baixo, manda ele para o espelho e diga: Deus colocou uma fé dentro de mim. Vamos fazer um exercício agora. Pegue sua mão, transforme ela num espelho agora. Olhe e diga: Deus colocou fé dentro de mim. Deus colocou fé dentro de você, meu irmão. Não pense que está fora isso, que está distante, que está lá em Israel, está lá em São Paulo. Deus colocou a medida da fé dentro de nós, irmãos. Pastor, mas mesmo que seja do tamanho de uma mostarda, de um grão, de uma sementezinha de mostarda, mesmo que você me diga hoje, dizendo: pastor, eu observei, eu peguei meu binóculo e olhei, a minha fé tão pequenininha. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Fezinha pequena. Amém? E que fé é essa? Tendes a fé de Deus. Que fé era de Deus? Nós já dissemos isso aqui, irmãos. A fé que criou o mundo. Você tem dentro de você a fé que criou o mundo. A terra era sem forma e vazia. A mesma fé que colocou luz nesse mundo todo. Olha, você amanheceu o dia. O que é que você fez, meu irmão, para que raiasse o sol? Nada. Mas isso foi que Deus um dia abriu a sua boca e disse: haja luz. Haja luzeiros para o dia, para a noite. Então tem sol do dia, tem lua, estrelas à noite. A mesma fé, é a mesma fé, não estou dizendo outra, irmãos. A mesma fé do Criador está dentro de mim, dentro de você. O diabo, ele não quer que você saiba disso. Eu ministrei na quarta-feira sobre fé, sobre o falar. Aquilo que você fala é o que acontece. E estou dizendo hoje pela manhã nesse ensino, para que possa surgir, você voltar a sonhar e voltar a ver que mesmo que você observe que seja bem pequenininha, essa fé pequena, nada vos será impossível. Amém? Então é essa mesma fé, a fé de Deus. E é essa fé de Deus que está dentro de nós. Por quê? Deus deu a fé a nós. Não foi o pastor.
venha meu irmão aqui, eu vou orar por você, eu vou impor as mãos sobre a tua vida e você vai receber fé. É isso? Não. Você é salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mediante a fé, querido. Mediante a fé. Mediante a fé. O que temos visto hoje, irmãos, é pessoas ligadas em pessoas. Igrejas. Vem fulana de tal, está aí, vai ter uma unção, vai. Meu irmão, a sua fé é sua. É aquilo que Deus já colocou dentro de você. Amém? Então todos nós temos uma quantidade de fé. Amém? Diga, eu tenho a quantidade de fé. Agora, o que é que nós precisamos? Se eu sei que eu tenho a medida de fé, eu tenho que saber também que eu tenho que falar ao nível da nossa fé. Eu tenho que falar ao nosso nível de fé. O problema, querido, para nós não é quanto de fé nós temos. Esse não é o problema. Porque nós sabemos que todos nós temos uma quantidade de fé. A pergunta correta é: de onde vem a fé? Da onde vem a minha fé? De onde vem a minha fé? Aqui está a chave. Romanos 10, 17. Todos nós temos fé. Todos nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meu discípulo, ele já sabe, ele tem convicção que eu tenho fé, que ele tem fé. Agora, da onde vem essa fé? Vamos lá. De sorte que a fé vem por aonde? Pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Hoje poderia ser assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir das histórias da internet. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da Rede Globo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir das murmurações ou das reclamações do vizinho. Não. Ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Outro exercício para nós. Se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, o que é que você tem ouvido? Essa é a sua fé. Essa é a sua fé. Não adianta você vir com outra conversa, não adianta. Irmãos, não há outra história. Às vezes o discípulo, ele pode chegar na sua célula, ele pode chegar na igreja, com a cabeça toda amarrotada, triste, abatido, desanimado. Uma das perguntas e uma das convicções que você tem que ter é o seguinte: epa, o que é que meu discípulo está ouvindo? Porque a fé vem pelo ouvir. Se ele ficar ouvindo crítica a pastor, a igreja, a isso, aquilo, a fé vem pelo ouvir. Se ele ficar ouvindo o espiritismo, ouvindo qualquer coisa, às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu posso ouvir música de rock, eu posso. Meu irmão, pode. Eu posso furar a minha orelha. Pode furar a orelha, nariz, umbigo, o que você quiser. O problema é seu. Agora isso vem do ouvir. Quantas pessoas você vê dentro da igreja? O cara era crente, o cara era fervoroso, ouvia a palavra, mas de repente ele começou a ouvir o quê? História de que, não, isso não é pecado não, rapaz. O que é que tem? Não, se masturbar, isso é normal. Não, ir para motel com namorada, é normal, isso é normal. Se torna o quê? Normal. Porque a fé vem pelo
Ouvir. Os nossos discípulos, aí às vezes a gente hoje diz assim: não, ligue na rádio evangélica. Que rádio evangélica? Me diz, ele vai ouvir o quê? Ele vai ouvir um monte de sermões que vai direcionar ele para um lado, vai direcionar ele para o outro, vai fazer com que ele creia nisso, creia naquilo. E quando ele chega na sua célula, ele está todo confuso. E crente confuso, irmãos, ele só fica confuso por causa de uma coisa, não tem outra, viu? Está ouvindo alguma coisa. Está ouvindo alguma coisa. Viu como é importante que você ouve? É importante. Nosso discípulo precisa saber disso. O que é que ele está ouvindo? Ele está ouvindo que as coisas estão erradas, que não sei o quê, que o pastor é isso, que o líder dele é isso, que é aquilo. É o que você ouvir. O que você ouve influencia muito. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? 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 Você só pode ter fé se você souber que tem que ouvir a palavra de Deus. Não adianta. Pode ler livro, você vai ter a fé de livro. Pode ler autores, você vai ter a fé de autores. Mas se você não ler a palavra de Deus, você não conseguirá ter a fé de Deus, porque Deus, ele se revela através da sua palavra. Quantos textos da Bíblia você leu? É importante isso, irmãos. O que é que você está lendo? Agora eu estou ouvindo o pastor fulano de tal. Agora eu estou ouvindo. Aí quando chega na igreja, olha a confusão que dá. Porque hoje a gente quer ouvir todo mundo. Ah, não, eu estou ouvindo agora fulano de tal. Fulano de tal tem uma mensagem belíssima. É a fé que você vai ter. Aí quando chega na igreja, você vai ficar confuso. Temos discípulos confusos por causa disso. Porque está indo em toda direção. Então nós precisamos, irmãos, saber o que é que nós estamos ouvindo. A segunda pergunta dentro desse exercício: quanto tempo você ouve a palavra de Deus? Quanto tempo você ouve a palavra de Deus? Eu ouço quarta-feira à noite. Na quinta, antes da célula, eu abro lá rapidinho um texto para jogar lá a semente. E no domingo de manhã, se não dá muito sono, eu vou. Quanto tempo você ouve? Já sabe o tempo que você ouve? Pronto, deixa eu responder para você uma coisa. Esse é o tamanho da sua fé. Pronto. Pastor, como é que eu sei a medida da minha fé? Pronto, aí, faça esse exercício em casa. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. Quanto tempo eu estou ouvindo a palavra de Deus? Ouvindo a palavra de Deus, mais tempo de ouvir a palavra de Deus é igual ao tamanho da minha fé. Está certo. Você também pode fazer a soma. Tempo do Facebook, mais tempo de ouvir a palavra de Deus, tamanho da minha fé. Tempo em fofoca, mais tempo de ouvir a palavra de Deus é igual ao tamanho da minha fé. Tempo de crítica, mais tempo de ouvir a palavra de Deus é igual ao tamanho da minha fé. Simples a matemática dos céus. Você chega na casa do seu discípulo, desanimado, abatido, igual bolsa de valor, um dia alto, outro dia em baixa. Faça a matemática.
passa matemática. Ah, pastor, não sei, eu estou vendo, não sei, o pessoal lá em casa está meio desanimado. Pronto. Tem alguém desanimado na sua casa? Sabe o que é isso? Não é o pastor, não é igreja, não é culto, não é eventos. Tempo de ouvir a palavra de Deus, tempo de ler a palavra de Deus é igual ao tamanho da fé. Olha nós, vamos fazer exercício com a gente. Quando você não vinha à igreja, você estava maior ou menor? Viu aí? Aí às vezes a pessoa despreza. Aí você diz, fulano de tal, está triste, abatido. Pronto, olhe nas filmagens, veja os dias que ele está na igreja. Uma vezinha ou outra. Meu irmão, se nós, presta atenção, estamos aqui todo dia. Eu não sei vocês, mas eu vou falar por mim. Passa por lutas, talvez você não passe, mas eu passo por minhas lutas. Quanto mais aquele que vem de vez em quando na igreja, irmãos. Quanto mais aquele que se batizou e esqueceu que aquilo era só o início. Quanto mais aquele que foi para um encontro, que disse que era 3 dias, era tremendo. E depois, meu irmão, foi tremendo. Oh, amém, igreja? Está entendendo? Vamos fazer exercício hoje. Irmão, qualquer igreja, não é essa não, qualquer igreja, qualquer pessoa, qualquer um na face da terra, se fizer essa matemática e levar a sério, meu irmão, vai crescer na fé. Vai crescer na fé. Se você tiver tempo com Deus, se você ouvir palavra de Deus, você cresce na fé. Mas se você começar a dar desculpas, estou cansado, trabalhei muito essa semana, estou exausto. O cara está com sono na igreja, cansado na igreja, mas se ligar a televisão ele assiste o programa todo. Eu não sei se já aconteceu com você, dá um sono à tarde, mas quando chega em casa, a gente não consegue dormir por causa da telinha da televisão. Tamanho de fé. Tamanho de fé. O cara entra na igreja, irmãos, não adora, não glorifica. E aí diz, o louvor que é frio. A igreja, o pastor tem que ter uns pulos, tem que dar uns berros, uns gritos. Não, irmãos. Tudo é resultado do tempo que nós temos com Deus. Pode ter certeza disso. Por isso que nenhum venha conversar comigo e dizer assim, estou desanimado por causa do pastor, estou desanimado por causa do irmão. Você está desanimado, meu irmão, porque você se afastou de Deus. Eu duvido, meu irmão, alguém está em comunhão com Deus, pode enfrentar luta, mas desanimado, desistido. Agora, quando você não faz nada disso, meu irmão, esse é o tamanho da sua fé. Agora, olha a receita. Se você abre o seu coração para Deus, olha só a receita. Hoje eu vou fazer essa receita. Abrir o meu coração para Deus. Não vou abrir o coração para o pastor, para o meu líder. Vou abrir o coração para Deus. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Não tem como não crescer na fé, irmãos. Não tem. Diminua o seu Facebook, o tempo, e tenha tempo com Deus. Nós temos uma palavra diária de atitude, de 1 minuto e meio, ou vai até 3 minutos às vezes.
Dependendo do dia que eu estou gravando inspirado, se não me cortar, eu fico lá a manhã toda falando. Mas todo dia. Aí você tira, ouve a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Começa a orar em línguas. Começa a profetizar sobre a tua vida. Olha só. É esse tempo, irmãos, que vai fazer com que você cresça. Então o que eu posso ver, irmãos, é que nós podemos ter mais fé do que aquilo que nós acreditamos que temos. O que eu acredito é que a medida da fé que Deus deu, se eu levar a sério, eu vou ter fé tremenda, que essa fé vai me surpreender. Se essa fé, eu tenho certeza, irmãos, que aquela mulher que disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, nem ela sabia a fé que ela tinha. Nem ela sabia. Mas é isso que eu quero dizer a você. Você começa a ler a Bíblia, orar. Aquilo que você dizia: rapaz, eu não sei como é que isso aconteceu na minha vida. Como é que eu consegui vencer? É porque você não sabia o potencial de fé que está dentro de você. Que ele disse: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Amém? Amém? Então, a pergunta agora não vai ser mais quanta fé eu tenho. Nós vamos mudar um pouco a fé agora. Agora a nossa pergunta vai ser: como eu pego um pouco de fé e eu faço ela funcionar? Já vimos 3 caminhos. O primeiro, eu tenho fé. Tendes a fé de Deus. Você foi salvo mediante a fé. Então eu tenho a fé de Deus. Eu tenho a fé de Deus para ser salvo. Aí depois eu vi o que eu tenho um baita de uma fé, o tamanho da minha fé. Agora eu preciso pegar essa fé, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso pegar essa fé e fazer essa fé funcionar. Porque não adianta, irmãos, nós estarmos na igreja, sermos igreja, declararmos palavras proféticas, crermos que Deus vai fazer coisas grandes, se eu não aprender a fazer essa fé funcionar. E Jesus, ele diz: olha aqui, um pouquinho de fé, um pouquinho, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte: sai daqui para acolá, e vai acontecer, e nada vos será impossível. Então vamos aí ver a chave para fazer essa fé funcionar. É uma chave muito simples. Tiago 2. Porque nós podemos dizer: eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não, calma, não é só ficar declarando que você tem fé, não. Nós temos que pegar esse negócio chamado fé, que está dentro de mim, que desde o dia que eu me converti está dentro de mim, e fazer essa fé funcionar. Precisamos liberar essa fé, amém? Porque Deus, ele sempre pede, irmãos, para nós agirmos com a nossa fé. É um pedido de Deus. Não é o pastor que está pedindo: irmãos, haja com fé. Não, Deus, ele diz que fé tem que ter ação. Olha só, Tiago capítulo 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. O que é que Deus está pedindo? Que nós possamos agir com fé. Ou seja, veja só, olha o caminho da fé, olha o caminho da tua vitória. Você está na igreja, entra na igreja, o seu discípulo está lá na célula, a fé de Deus vem, entra, para ser redundante, dentro dele. E aí ele começa a exercitar, a crescer na fé. E agora essa fé que ele tem, ela precisa ser colocada em prática, agir com fé. Então Deus fala no nosso coração, você age,
E só quando você age é que a fé é liberada. Não adianta ficar aqui dizendo, eu tenho fé, eu tenho fé. Só quando você age é que essa fé é liberada. Eu não sei quantos já passaram por isso. Vou contar um fato e eu sei que você já vai pegar, vai captar. Você estava em casa, nada estava acontecendo na tua vida. Aí de repente você passou por um lugar, viu uma casa. Aí você disse, vai ser minha. Aí você diz assim, vai ser minha, vai ser minha, vai ser minha. Adianta? Não. Mas quando você pega essa fé e você trabalha isso, como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou agora exercitar essa fé. Eu vou orar, eu vou lá perguntar quanto é, eu vou tentar negociar, eu vou tentando fazendo isso, fazendo aquilo, e você vai agindo conforme a sua fé. E aí o que é que acontece? De repente você recebe. Aí você diz, mas como é que eu consegui tudo isso? Foi a sua fé. Mas se você tivesse ficado em casa, parado, reclamando, murmurando, ia acontecer alguma coisa na tua vida? Não. Por que é que Deus tem nos abençoado? Nós vamos ter um impacto, irmãos, com quase 50 pessoas. Mas se nós ficássemos aqui, mas porque fulano fez isso, que não sei o quê, e porque não sei o quê, íamos para onde? Íamos para canto nenhum, irmãos. Mas quando paramos de fazer isso e começamos a exercitar, aí Deus começa a fazer coisas grandes. Aí você diz, mas foi o quê? Foi que nós colocamos a fé em prática. Adianta a igreja ficar dentro das quatro paredes, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é gostoso, Deus é fantástico, Deus é bom. Meu irmão, tudo bem. Você tem que fazer isso aqui na igreja. Mas você tem que sair, ganhar almas, tocar em vidas. O que adianta você chegar e dizer assim, olha, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você não está fazendo nada para que sua família se converta. Não está fazendo nada. Você critica teu filho, critica tua filha, você critica todo mundo. Na hora da refeição, aí, traz aí pastor, bota aqui. Agora traz a esposa. Não, só presta, mas se trouxer os filhos. Come tudo vivo. É esse tipo de fé, meu irmão. Meu filho ele vai crescer, vai ser um grande homem de Deus. O que é que você está fazendo? Teu filho está onde? Dormindo em casa. O menino está cansado, pastor. O senhor não sabe. O menino levanta todo dia a fazer dever. Meu filho. Vai chegar um dia que a droga não vai deixar nem ele dormir, se você não se alertar nisso. Brinque. Eu estou dizendo, irmãos, estamos numa guerra. Não pode se brincar com o diabo. Se a gente, irmãos, traz filhos para a igreja, ensina a andar nos caminhos do Senhor, já é difícil. Quanto mais, irmãos, se nós relaxarmos na nossa vida. Leve a sério, meu irmão. Fé sem obras é morta. Eu quero que meu filho, aí enche ele de coisa. Eu quero que meu filho seja um grande servo do Altíssimo, tal. Quantos evangelismos você já foi? Ele vai ser a tua cópia. Não vai ser diferente, irmãos. Não vai ser diferente, irmãos. Não existe, irmão, receitas contrárias ao que está aqui na palavra de Deus. Não existe, irmãos. Igreja, se alerte. O Espírito de Deus diz hoje, não existe outra receita. Aquilo que você planta, você colhe. Não existe algo diferente. Em termos de plantação, eu só posso dizer a você uma coisa. Você pode plantar uva, pode até dar umas ervas daninhas para o lado, mas maçã não dá. Mas as ervas é para você cuidar. Mas você vai colher o que está se plantando. É isso que Jesus está dizendo assim. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta.
Alguém aqui já enterrou alguma pessoa? Um corpo ali, intacto, perfeito. Você olha e diz, morreu tão bonito, sorrindo, mas está sem o espírito, está morto. Aí ele diz, é a mesma coisa, meu filho. A fé sem as obras também é assim, é morta. Você dizer que tem fé, aí cadê as suas obras? É o que eu digo, irmãos. Você está quanto tempo na igreja? Não precisa me dizer. Olha aqui quantos você colocou. Olha aí quantos você ganhou. Fé, não, eu creio, Deus vai fazer, Deus me fez um homem de Deus, um ganhador de almas, um conquistador de vida. Cadê? Mostre-me. Me mostre, irmãos. A mesma coisa da igreja, irmãos. E as igrejas estão cheias desse tipo de gente, que tem tempo de igreja, que tem títulos na igreja, porém não tem obras, vazios. Não tem uma alma. Já estamos, hoje é 28 de julho, o último domingo de julho. Mais da metade do ano, você não ganhou uma vida. Pense, Deus está tremendo com você. Pense. Aí ele diz, mas você tem fé. Sim. Tem fé para quê? Comprar carro, comprar casa, comprar mansão, comprar isso, comprar aquilo. Sim, é isso. Essa fé. Tudo bem, tá legal, beleza. Você está um cara próspero, abençoado. É para se pensar, irmãos. Porque Deus ele está pedindo para a gente agir com a nossa fé. Vamos ver aqui alguns fatos sobre esse ensino. Lucas 5, verso 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, olha só, praia, tá certo? Barco, os pescadores. Olha só, praia, barco, pescadores. O necessário, não é isso? O necessário para uma fé, para uma conquista, para uma grande pescaria. Olha só. E entrando num dos barcos, aí Jesus escolhe o barco de Simão, Pedro. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando Jesus acaba de falar, ele diz a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, o que aconteceu? Colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Jesus aqui ele falou para quem? Para a fé de Pedro. Lança a rede. Pedro tinha fé. E Jesus falou a fé de Pedro. Ou seja, nós já vimos que Deus colocou em nós fé. E Deus vai falar é a nossa fé. E Jesus disse o quê? Lançai, essa mesma palavra que eu estou ministrando a você, Jesus ele ministrou e disse, lançai as vossas redes para pescar. Então vamos aprender aqui, rapidinho para encerrar, algo muito bom, muito gostoso. Tudo no Evangelho é simples. Tudo no Evangelho é simples. Eu creio, eu sempre digo, quem complica somos nós. A palavra de Jesus foi, lançai as vossas redes para pescar. Não é simples isso? O que é que tem de simples? O simples, olha só. Barco, mar, pescadores, redes. Aí Jesus disse, piraram vocês? Vão pescar com rede dentro do barco? Vão pescar sem lançar a rede? O que Jesus traduzindo para nós hoje?
Você acha que vai conquistar alguma coisa parado? Descansando em casa? Você acha que você vai conquistar o quê? Com as redes no barco? É isso que vocês estão achando? É? Igreja, você está achando que você vai pescar? Ah, não, é uma unção de um pastor que vai vir lá de fora. Ah, não, num congresso. Ah, meu irmão, quantos congressos você já foi? E não mudou nada. Quantos aqui você não já passou com encontros de louvor? Mudou alguma coisa? Naquele dia, 2 dias depois esqueceu tudo. Aí Jesus está dizendo, olha, o evangelho ele é simples. Não há como pescar se essa rede não estiver na água. Não há como ganhar almas se essa rede estiver na água. Ou no barco. Porque você diz assim, eu quero ser um grande conquistador. O que é que você está fazendo para ser um grande conquistador? Olha, pastor, o meu desejo é ver uma multidão de pessoas convertidas. O meu desejo é ver almas se convertendo. O meu desejo é que toda a minha família seja salva. É? O que é que você está fazendo? Com rede no barco, você não vai conquistar nada. Você pode ter a fé que for, não vai conquistar nada. Porque fé só é válida, meu irmão, quando ela entra em ação. Quando você chega e vai ministrar o seu irmão, seu pai, sua mãe, o problema é que você está satisfeito. Agora você tem fé. E lançou para quem essa fé? Deus é que sabe, né, pastor? Eu sei não. Talvez um dia ele vai estar passando lá pelo centro da cidade e alguém vai falar. Que fé. Ah não, meu irmão, ele vai se converter. Vai, pastor, ele vai. Eu tenho fé que ele vai. Você está fazendo o quê? Criticando, critica a igreja, critica dízimo, critica a oferta, critica isso, critica aquilo. Ele vai para coisa nenhuma, meu irmão. Ele vai querer esse negócio. Hein? Pegou, né? Jesus pegou a gente hoje. Lançai as vossas redes para pescar. Então você não vai pegar peixe, irmãos, com a sua rede no barco. Nós não íamos conquistar essas vidas se a gente ficasse aqui tentando resolver os nossos probleminhas. Meus probleminhas quem resolve é Deus, está tudo na mão de Deus. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer e acabou. Se esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Já imaginou se eu ficasse aqui? O irmãozinho está 17 anos, cria o mesmo problema, irmãos. 17 anos, não tem uma alma dele ou dela aqui. Talvez você tenha 20 anos dentro dessa igreja, nunca ganhou uma alma. Hoje o negócio pegou. Quando a gente começou sobre fé, né? A gente começou já, hoje eu vou rasgar, hoje eu vou, né? Cuspir fogo nessa casa. Hoje Jesus vai mexer com a gente. Porque, meu irmão, você está aqui, seus filhos aonde é que estão? Deus é que sabe. Não. Deus está dizendo hoje de manhã, lance a rede. Pastor, minha família, ela vai se converter. Um dia, não deixe para um dia. Lançai vossas redes. É você que tem que lançar a rede. Se você pega Atos 16:31 e diz, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sei, será salvo eu e toda a minha casa, lance a rede. Fique brincando não. Fique brincando não, irmãos. A gente tem que fazer alguma coisa. Não adianta a gente ficar aqui, é bom, é gostoso, é maravilhoso. Sim, assistindo futebol, que assista, mas lance a rede.
Então qual vai ser a sua resposta? Porque a resposta sua pode ser como a de Pedro. Respondendo, Simão disse: mestre, eu trabalhei muito, já fiz muito, eu já participei de muitos encontros. Deus, olha, eu quando era pequeno eu ganhava muitas almas. Deus, olha, para com isso. Havendo dito, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Já fiz tanto, pastor, já fiz tanto, Senhor. Deus, irmãos, Ele mexe com a nossa fé através da palavra que sai da boca dEle, não daquilo que está no nosso coração, não daquilo que está na nossa mente. O que estava na mente de Pedro: estou cansado, passei a noite toda. O que estava na mente de Pedro, irmão: não, já saímos a noite toda, não apanhamos nada. Olha o resultado que Pedro tinha alcançado: não alcançamos nada, por que eu vou ganhar alma agora? Já fiz isso, isso já foi feito, pastor. Já me envolvi muito, estou cansado. Essa foi a resposta de Pedro. E Deus, Ele mexeu. Eu quero que nessa manhã Ele mexa comigo e com você também. Não reclame, meu irmão. Não fique olhando apenas os resultados obtidos pela sua ótica do tempo. Não fique olhando. Não fique dizendo: olha, Senhor, eu já coloquei tanta rede na água, eu já fiz isso. Células, já fiz isso, já coloquei rede na água. Sabe qual foi o resultado? Nada. Minha filha, porque você estava colocando na água por causa de outro, porque você estava ouvindo um outro pastor. Mas hoje você ouve o pastor dos pastores, Jesus Cristo de Nazaré: lançai as vossas redes. O problema, irmãos, é que hoje as pessoas, elas querem: vamos nos aliançar com quem? Vamos nos aliançar com os céus. Pastor, está aliançado com quem? Com Deus, com o Espírito Santo. Por que eu vou me aliançar com outros? Eu quero me aliançar com os céus, meu irmão. E quero que você se aliancie, faça uma aliança com os céus. Ao invés de a gente ficar jogando a rede porque ouvi o outro dizer que é assim, que o outro diz que a técnica é assim, que a maneira de ganhar almas é assim, vamos ouvir a voz do bom pastor: lançai as vossas redes. Se fizermos isso, se dermos ouvido à voz do Espírito Santo, nós vamos colher uma multidão de peixes. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que é isso que Deus quer de cada um de nós. Porque às vezes você diz: não era bom parar. Não. Deus, olha, eu já fiz tudo, já passei a noite toda, vou parar? Não. Lance a rede. Faça mais uma vez. Acredite. Sabe quando é que acontecem os maiores milagres na nossa vida, irmãos? Quando nós estamos cansados. Porque quando a gente não está cansado, a gente faz pela nossa própria força. Mas quando a gente está cansado, é aí que Deus faz milagres na nossa vida. Quando a gente faz tentativas e não dá certo para os outros, é para ridicularizar, zombar. Para Deus, tempo de milagres. E Deus, Ele quer trazer isso para nós. Eu concordo que às vezes, irmãos, nós estamos tão cansados de resultados, que às vezes a gente diz: eu vou desistir, estou cansado. Mas é nesse momento que a gente não desiste, irmãos, que vem esse milagre da parte de Deus. E isso é que vai levantar a nossa fé. Muitos ficam reclamando sobre suas finanças.
Aí Jesus diz: coloque a sua rede na água. Talvez você está reclamando demais da igreja, do pastor. Coloque a sua rede na água. Aí você diz: olha, minhas finanças não têm dado certo. Coloque a sua rede na água. Dê o dízimo, dê oferta, para você ver se Deus não vai fazer na tua vida. Coloque, meu irmão. Está cansado de quê? Então hoje pela manhã eu quero convocar a igreja para que nós possamos lançar essa rede. Que Deus vai fazer um milagre, irmãos. Isso é a ação da nossa fé. Quando eu dou o dízimo, dou oferta, isso libera a fé. Quando eu saio para evangelizar, ganhar alma, isso libera a minha fé. Quando eu saio de casa, mesmo cansado, para ir para uma célula, libera a fé. Quinta-feira eu estava cansado. Meu Deus. Mas a gente já tem tratado, né, Helena? Quase um mês. Nós vamos. Eu disse a ela, eu digo, não, nós já vamos daqui. Porque se eu for para casa, minha irmã, se eu tirar o sapato, eu vou deitar e não vou para lá. E fomos. Pista difícil. Mas é assim que Deus vai liberar a nosso milagre. Então hoje é o dia do nosso milagre, irmão. Fale com Deus, baixe sua cabeça. Mesmo que você esteja cansado, meu irmão. Quando nós chegamos lá naquela célula, irmãos, que fomos orar, a irmã dela chorando, a gente vê, irmãos, que vale a pena, irmãos, que Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas. Eu recebi e-mails, SMS de pessoas dizendo: olha, a célula foi uma bênção. E eu sei que você estava cansado, eu sei que você estava querendo desistir, mas Deus fez um milagre. Nós estamos chegando a mais um impacto, irmãos, e a gente já tem visto o milagre de Deus nas nossas vidas. Eu olho para cada um e digo: olha, é um milagre de Deus. Creia nisso, meu irmão. Deus quer fazer um milagre na tua vida. E Deus diz: olha, não há como pescar se a rede não estiver na água. Você não pode pegar peixe, meu irmão, com a sua rede no barco. Você não pode lançar vossas redes para pescar. E Pedro disse: olha, é uma coisa, eu vou lançar pela tua palavra, pelo que o Senhor está dizendo, Senhor. Porque eu sei a dificuldade que é, eu sei o quanto eu já estou desanimado, mas eu vou lançar pela tua palavra. A fé é sobrenatural, irmãos. Ela não se acha na esquina, irmãos. Você não vai achar a fé na esquina, querido. A fé sobrenatural, ela não vai surgir de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, a fé sobrenatural, ela é uma dádiva de Deus. Então use essa fé. É como uma ferramenta. Não adianta você ter ferramentas se você não usá-la. A fé precisa ser praticada, igreja. Só a fé sendo praticada que vai produzir resultados maravilhosos. A fé, se ela não for praticada, irmãos, ela vai se tornar como um corpo morto, sem espírito. Então hoje eu quero convocar você: usa a tua fé, exerça a tua fé, lança a rede. Mesmo que você já tenha cansado, mesmo que você já sinta desânimo dentro de você, lança a tua rede. Mesmo que você diga: olha, pastor, eu já tentei lá em casa, lance a rede. Eu já tentei na minha rua, lance a rede, igreja. Mas não lance por causa de Manuel Júnior, não lance por causa da igreja do avivamento, lance porque você está ouvindo a voz do seu bom pastor Jesus. E Pedro disse: olha, é por causa da tua palavra, é mediante a tua palavra. Eu não quero que você saia hoje daqui de manhã pela minha palavra, mas eu quero que você saia pela palavra de Deus na tua vida, teu ouvido. Se a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus, eu creio que a fé agora, ela vai ser uma fé sobrenatural na tua vida, e você vai dar frutos no nome de Jesus. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Obrigado, Espírito Santo. É mediante a tua palavra que nós lançamos as redes. Derrama do teu azeite e do teu óleo. Abençoa a tua casa, a tua igreja. Tu és Deus. Aleluia, Jesus. Fica em pé um pouco. Continue falando com Deus. Como é que está a sua fé, meu irmão? Como é que está a sua fé, meu irmão? Ouça a voz do Espírito. Se você tiver fé pequena, mínima, diminuta, nada vos será impossível. Não deixe o diabo roubar isso de você hoje. Não deixe o diabo lançar, dizer que você é uma pessoa que não tem fé. Não, eu tenho fé, eu tenho a fé de Deus dentro de mim. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu vou ver Deus abrir portas. Eu vou entrar em ação. A fé sem as obras é morta. A fé precisa entrar em ação. Então hoje é o dia de você entrar em ação. Se você quer mesmo a sua família salva, vá para a sua casa e ministre aos seus. Ministre ao seu pai, ministre a sua mãe, ministre a seus irmãos. Fé sem obras não adianta de nada. Não ache normal. Não ache normal o que está acontecendo na tua vida. Deus quer que você use o que Ele já te deu, a fé. É isso que Deus quer. Obrigado, Espírito Santo.